Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une, amém? Irmãos, quando toca a campainha da escola dominical, a segunda, e sou eu que vou pregar, realmente o coração bate mais forte, por causa da responsabilidade que a gente tem de levar a palavra de Deus, principalmente porque nós temos aqui conosco um pastor maravilhoso, que tem um conteúdo muito grande, um conteúdo bíblico, que nos orienta muito. E também tivemos ontem aquela experiência com o pastor Naum, que... Como é? É um. É o Naum, tá certo. Então, ontem o pastor Naum explicou para a gente que a gente não tem que botar o dedo na cara de ninguém, dizer, olha, você tem que pregar, você tem que pregar, você tem que pregar. E ele ensinou, né, como é que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que praticar, e aí depois compartilhar daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, né, e daquilo que nós praticamos. E hoje, meus irmãos, o que Deus me deu para falar para os irmãos foi uma preocupação muito grande que Paulo teve com uma igreja. E eu acho que se Paulo tivesse vivo hoje, ele estaria com o cabelo em pé o tempo todo, por causa da preocupação que ele teria com o que está acontecendo com as demais igrejas hoje em dia. Paulo escreveu uma carta magnífica ao povo de Colossos. Ele não conhecia pessoalmente os cristãos da igreja de Colossos, mas Epáfras levava para ele todos os problemas que a igreja estava enfrentando. Epáfras ficou na responsabilidade de fazer aquele trabalho evangelístico lá. E, meus irmãos, a heresia estava tomando conta daquela igreja. Havia uma preocupação muito grande, porque Colossos era uma cidade muito importante, mas estava em decadência. E justamente quando a coisa está em decadência, parece que os falsos mestres se aproveitam e começam a querer tirar proveito, né, do mal-estar que está existindo com o povo. Então, Paulo escreveu essa carta de preocupação e de cuidado. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, nós vamos ler alguns textos. Pastor, esse púlpito é só um pouquinho pequeno para trabalhar o tablet e a Bíblia, viu? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, ele exalta aqui nesse capítulo o cristianismo e fica muito preocupado com as filosofias que são apresentadas, então ele tem um cuidado muito grande. E ele fala sobre isso, logo no versículo 1, ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém, olha aí, agora começou. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, aquelas palavras envolventes, né? Com os raciocínios falazes, pois agora, ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Outro aviso, cuide que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado. Vamos pular aí para o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da vossa comida e bebida, no dia da festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo de Cristo. Agora vamos pular lá para capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isso é, na sua volta, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos pular do versículo 16, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em todo o vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite, olha só, presta atenção, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mediante tudo isso que a gente viu, mediante essas coisas que Paulo falou sobre o nosso cotidiano, que falou que nós temos conosco a prostituição, a impureza, a avareza, a paixão lascívia. Ele falou que nós precisamos ter em si, em nossos corações, é a palavra de Cristo, e não essas coisas. Então, o nosso tema da mensagem de hoje é justamente isso. O que habita no meu coração? São essas coisas todas que ele citou, ou será que realmente é a palavra de Cristo? Como eu disse, a igreja de Colossos era formada em sua maioria por pessoas que vinham do paganismo. Então, os falsos ensinamentos que estavam ameaçando a igreja de lá podem ser descritos como um sistema religioso sincrético. Ih, pastor, o que é isso aí? Sistema religioso sincrético. É o seguinte, é muito simples, é uma mistura de elementos religiosos e filosóficos diversificados, que vinham de onde? De culturas orientais, gregas, romanas e judaicas. Então, por isso que se chama sistema religioso sincrético, essa mistura toda que estava lá atingindo a igreja de Colossos. Podemos então afirmar que em Colossos havia uma mistura de pessoas descrentes e pagãs que adoravam outros deuses e diziam que Jesus não era um Deus e nem um homem, e sim uma mistura dos dois. Olha só a confusão que eles estavam arrumando. Eu estava lendo alguns livros para fazer essa mensagem, livros não, alguns textos que a gente vê na internet, e quando eu vejo esses textos, eu procuro saber quem é o autor, para saber se o que ele estava falando tem fundamento bíblico, né?
E eu encontrei um teólogo inglês, inclusive professor do Novo Testamento do seminário de lá, Arthur Patsa, e ele falou assim: os falsos ensinos tinham vários componentes principais, todos eles interligados de várias maneiras. E olha só, e ele diz assim, que um dos principais ensinos perigosos que chegavam até a igreja na época, eram ensinos que distorciam totalmente o plano de Deus, transformando em exclusivismo. E o que é o exclusivismo? O exclusivismo, meus irmãos, realça a confissão da própria fé ou a afirmação da posição religiosa pessoal. Ele exclui a possibilidade de qualquer outra religião que compartilhe a verdade e o acesso à transcendência de forma de igual ou comparável valor. Você vê que o exclusivismo atrapalha todo o trabalho que Deus tem sobre o seu povo. É uma coisa incrível. Então nós temos que ter muito cuidado por aqueles que seguem as tradições dos homens. Colocam-se no topo como elite espiritual, iluminada, crendo que sua sabedoria e legalismo os tornam diferentes de todos os demais membros do corpo de Cristo. E esse mal nós continuamos a ver em algumas igrejas. E nessa turbulência espiritual e eclesiástica, lá da igreja de Colossos, faz Paulo fazer um alerta muito importante. E aqui eu abro um parênteses e digo que esse alerta pode ser estendido a todas as igrejas da atualidade, para que se afastem desses falsos ensinamentos e busquem a palavra de Cristo em toda a sua plenitude. Enquanto os desafios difíceis surgirem de fora da igreja, os mais perigosos sempre são aqueles que surgem de dentro dela. Vocês vão entender por que isso. Tudo que surge de dentro da igreja é super perigoso. Vocês vão entender. Pois de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro, que se disfarçam como membros da verdade, mas que disseminam os falsos ensinamentos. Colossenses 2, versículo 8 e 9, Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A solução paulina para a heresia, que impregnava Colossos e a todos nós hoje em dia, encontra-se escrita no capítulo 1, dos versículos de 15 a 20, onde se estabelece a grandiosidade de Cristo no universo, que nós podemos citar como cosmicamente, e também no universo da igreja eclesiasticamente. Depois os irmãos podem ler esses versículos do capítulo 1. Paulo mostra que Cristo é superior a todo e qualquer poder do universo. Versículo 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Esses poderes foram derrotados aonde, meus irmãos? Eles foram derrotados na cruz. E despojando-se os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Versículo 15. E por isso, não tem nenhum motivo, não há razão nenhuma para que os crentes em Jesus Cristo continuem escravos de mentiras,
e acumulando cada vez mais dentro de suas mentes esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas. Os cristãos foram libertados de tais poderes por causa da sua união com Cristo. E isso a gente demonstra publicamente no nosso batismo. O crescimento, a maturidade, a integridade dos membros do corpo de Cristo advém de seu relacionamento com Ele, que é a cabeça. As muitas regras impostas ao povo pelas falsas doutrinas e ensinamentos, combinadas com as certas formas de legalismo judaico, explicam o manifesto da liberdade cristã que Paulo apresenta, no capítulo 12, versículos 16 a 23. Basicamente, ele ensina que os dogmas ensinados por eles são transitórios, que é no capítulo 17. Esses dogmas, eles causam divisões, eles escravizam, são temporários e totalmente inúteis. Para Paulo, preceitos e ensinamentos dos homens nada tem a ver com o verdadeiro evangelho que vem de Cristo. Versículo 8, capítulo 2. Vou repetir. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas. Paulo enfatiza bem os cuidados que precisamos ter em nossa vida cristã, para não nos deixarmos enganar e iludir pelas filosofias vãs e heresias que dominam o mundo de uma forma avassaladora, principalmente hoje em dia, através das mídias digitais, que só trazem confusão e desconforto espiritual para as pessoas. Temos que ter muito cuidado com o que os outros dizem e afirmam sem nenhuma fundamentação bíblica. E é por isso a grande necessidade que temos de pensar, questionar tudo que nos chega para estarmos bem fundamentados na palavra de Cristo, antes de nos posicionarmos diante de tudo que nos é apresentado. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Tem tanta coisa que está vindo aí, o pessoal está escorregando aí na maionese. A gente tem que ter muito cuidado. Mas para não corrermos grandes riscos, precisamos nos blindar com algo muito poderoso. E o que é tão poderoso assim? Quem é que me pode dar uma dica? O que é tão poderoso assim para nos blindar disso tudo? Hã? Eu já falei aqui, falei aqui várias vezes. A palavra de Cristo. Paulo nos diz que são as palavras de Cristo que precisam habitar abundantemente os nossos corações. Está lá no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com todo o nosso coração. Então temos que ter muito cuidado, muito cuidado. As palavras de Cristo precisam habitar abundantemente os nossos corações. A palavra grega habite significa literalmente estar numa casa, morar. Somente elas é que têm o poder de nos blindar das coisas ruins do mundo e desse bombardeio de mentiras e enganações que estamos sofrendo. Paulo deu tanta ênfase a isso, que personificou a palavra de Cristo, ao dizer que ela deve habitar em nós, como se fosse uma pessoa viva, nos ensinando e aconselhando, e nos fazendo cantar cânticos com graça em nossos corações. Porque os cânticos expressam a nossa experiência com Deus. E já dizia João Calvino, porque é certo que jamais agradarão a Deus
os louvores que não procedam desta fonte de amor. Paulo fez uma orientação maravilhosa para todos nós, mas que pode trazer muitas dificuldades e gerar muitos conflitos espirituais aos que ainda estão presos ou iludidos a algum tipo de falso ensinamento ou de mentiras. Paulo sempre se preocupou em passar a todos da igreja uma mensagem de libertação em Cristo bem robusta, para não deixarmos nossos corações ouvirem e seguirem outros caminhos que não nos edificam e que comprometem o nosso relacionamento com Deus. Antes de conhecermos a Cristo em sua plenitude, nossos corações foram sempre preenchidos por entulhos formados pelas experiências amargas e desastrosas que tivemos e que temos diariamente em virtude da vida que nós levamos. Todas as vezes que nós abrimos as janelas da nossa mente, encontramos muito desses escombros acumulados. E quando olhamos para eles, chegamos até a nos assustar. Nossa, quantos pensamentos impuros, maldosos, gananciosos, quantas desilusões, quantas mentiras falamos e acreditamos, quantas raivas e ódios, como a gente se deixou influenciar tão facilmente pelos outros. Antes de conhecer a palavra de Cristo, vivíamos confusos, porque tudo isso que já tinha acontecido estava agora nos atormentando. As palavras de Cristo estavam longe de seus corações, mas tem muita gente que já conhece a Cristo e não tem se preocupado em fazer com que a palavra dele habite em seu coração abundantemente. Não temos deixado, ou melhor, não temos dado prioridade a elas e temos deixado se misturar com o lixo do mundo que são acumulados diariamente em nossos corações. Portanto, é tempo de jogar fora, para bem longe, o que está nos fazendo mal, toda essa lixarada. Chamamos a isso uma faxina espiritual. E Jeremias foi sempre fantástico, né? Parece que ele usava a linguagem de hoje, e ele falou lá no versículo 14, capítulo 4. Só faltou ele usar esse termo que eu vou usar agora. Galera, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Ao andarmos por esse mundo, as sujeiras e impurezas podem ficar tão impregnadas em nosso coração, que com o passar do tempo, nós nos acostumamos com a casa suja e não nos preocupamos em limpá-la. E por esta razão, é sempre bom estarmos atentos e nos preocuparmos em mantermos limpos nossos corações, para que a palavra de Deus seja sempre única e abundante, nos edificando e não nos deixando vulneráveis às falsidades e maldades. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas, pastor, como é que a gente pode fazer essa faxina, né? É claro que a gente só pode dar uma orientação como fazê-lo, porque cada um tem a sua forma de se avaliar e sabe como eliminar tudo que presta e esteja influenciando de forma negativa a sua vida. Não existe uma quantidade de detergente eficaz para essa limpeza, porque o que existe é uma fórmula diferente para cada um. Porque todas as mudanças que fazemos em nossas vidas, todas, devem acontecer de dentro para fora.
Você que precisa avaliar seus erros, suas dores, frustrações, maldades, perdas e tudo aquilo que tem distanciado você de Deus, avaliar o seu peso e tamanho, e aí, então, eliminá-los com eficácia do seu coração de forma definitiva. Vocês sabiam que muitos dos nossos problemas não são ocasionados meramente por erros externos? Não podemos nos esquecer que o pecado externo tem raízes internas. Provérbios 6,14. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. E Jesus também alertava sobre isso, Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Agora vocês estão percebendo a importância que nossa oração precisa ser habitado pela pessoa de Cristo, através da sua palavra? Ela e somente ela tem que morar dentro de nós. Sabe por quê? Porque a gente tem um prêmio para isso. Prêmio, pastor? Vocês esqueceram do que está escrito lá em Mateus 5,8? O que está escrito em Mateus 5,8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só o prêmio, que massa, né? E qual é o primeiro passo que devemos dar para limpar o nosso coração? Primeiramente, precisa haver uma decisão pessoal, em querer mudar, em querer jogar para fora tudo que não presta. Se você não quiser, não vai adiantar nada disso que a gente falou aqui. E depois, então, tomar uma atitude de se humilhar diante de Deus, orar e pedir sua ajuda nessa empreitada, para não deixar nenhum cômodo do seu coração não ser limpo. Salmo 32,5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Depois de orar e reconhecer a sua natureza pecaminosa, seja honesto com você mesmo. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Uma pessoa que ama o Senhor espontaneamente pede para o Senhor examiná-lo. Salmo 139, 23. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não podemos esquecer que o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o ouça. Se desejamos mais do que tudo a sua preciosa presença em nosso coração, então cuidemos dele, de modo que Cristo possa ser o único a habitar dentro de você. De que vale ganhar o mundo todo e continuar seguindo por um caminho que não vai levar você a lugar algum? Concluindo, não basta ler ou ouvir a palavra de Cristo para impedir esses acúmulos de lixo em seu coração. É preciso deixar Jesus nos dar o entendimento, querermos mudar, e aí Deus perdoa os nossos pecados. A partir daí, construiremos algo que seja capaz de resistir a todas as influências negativas desse mundo, todas as tentações e mentiras que nos levam para longe dele,
e assim sermos capazes de suportar as tempestades da vida. Pois ela, a palavra de Cristo, que nos dá o entendimento da salvação e da vida eterna, e o que Jesus veio nos oferecer. Você anda cansado? Deixa a palavra de Cristo entrar no seu coração para lhe dar ânimo e força. Seus relacionamentos andam pobres? Deixe que sejam enriquecidos pela palavra de Deus, de Cristo. Você anda influenciado pelo que ouve ou lê? Decida-se a seguir as palavras de Cristo. Pense o que vem de Cristo, aconselhe-se com as palavras de Cristo, cante com as palavras de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar em seu coração, você terá sempre a sua companhia e não será contaminado pelas coisas que não são de Deus. E eu espero, de todo o meu coração, que aquilo que nós ouvimos nessa manhã, você tenha entendido a importância de ter a palavra de Cristo habitando em abundância o seu coração. Mudanças de vida só acontecem quando queremos nos libertar de todo o lixo espiritual e nos entregarmos a Ele totalmente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecidos por esse momento que Ele nos proporcionou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que tanto tocou o meu coração durante a montagem desse sermão nessa semana. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que eu aprendi contigo. E muito obrigado, Senhor Deus, pelo que eu pude passar para o Teu povo aqui, reunidos nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa empreitada, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a limpar os nossos corações, para que a palavra de Cristo possa habitá-lo abundantemente. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E nos traga à noite, Senhor Deus, também um coração preparado para ouvir a Tua mensagem. Pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.